Questionado, e é importante considerar o que está sendo discutido nas redes sociais, porque elas fazem parte da nossa realidade hoje, o mundo contemporâneo, em que está se lembrando justamente aquela decisão do ministro Fachin, que durante a pandemia, em 2020, proibiu as polícias de fazer operações nos morros do Rio de Janeiro. Doutor Alessandro, como se faz, então, este policiamento no momento? Por quê? Em que pese o fato de onde vieram essas armas, o que a gente sabe é que elas estão lá. E como é que se tira essas armas? Uma coisa é tentar evitar o abastecimento de novas armas. A outra coisa é retirar essas armas que já estão nos morros em mãos do tráfico. Como é que se combate, então, esta violência no Rio de Janeiro e esta situação em específico? Eu volto à minha fala original. O que nós estamos falando é de um fenômeno de violência para o qual nós não temos modelos que os traduzam. Então, tentando contextualizar, por exemplo, no campo do direito. Existe hoje um gap jurídico, um vácuo legal entre o direito interno, o direito internacional humanitário, que é o direito internacional dos conflitos armados, e o direito internacional dos direitos humanos. Isso é um fenômeno global. Então, esse tipo de operação que ela acontece, é difícil sem enquadramento dentro do direito interno, porque é uma manifestação de violência para a qual nós não dispomos de estrutura conceitual. Então, nem a doutrina jurídica, nem a doutrina policial, a questão não é que é uma operação policial, não é uma questão de repressão a atividades ilícitas. Na verdade, essa violência recorrente dessas operações, elas resultam da defesa da territorialidade de espaços segregados que são territorializados por atores armados não estatais. Mesmo que se identifique essa criminalidade de alta intensidade, ela é vinculada a redes de ilícitos transnacionais. Então, é um fenômeno muito mais complexo do que simplesmente tentar enquadrar sob a perspectiva de uma filosofia de policiamento, porque nós não estamos falando de uma questão de segurança pública tão somente. Nós não estamos falando também de uma questão de segurança nacional em estrito senso, porque esse modelo que nós dispomos é um modelo que surgiu em meados do século XVII e já se mostra completamente anacrônico. Então, nós não dispomos das ferramentas conceituais para poder enquadrar isso. O fato é que a defesa dessa territorialidade por atores armados não estatais, ela vai continuar resultando em dezenas de mortes, seja contra as forças de segurança do Estado, independente da abordagem que as forças de segurança adotam, ou entre esses atores armados não estatais. Esse é que é o problema. Nós não estamos falando de segurança pública. Nós estamos falando de um problema de segurança sistêmico multidimensional. É lícita a preocupação do Dr. José Carlos, eu compartilho com esse questionamento, a questão do tráfico internacional de drogas nessa convergência e hibridização de redes de ilícitos transnacionais. Mas o tráfico internacional de drogas, de armas, o mercado negro de armas que abastece esses atores armados não estatais, com os quais eles promovem a defesa dessa territorialidade, é uma peça desse mosaico, é uma peça desse quebra-cabeça. Então, eu acho que a gente precisa adotar uma perspectiva sistêmica, multidimensional, muito mais abrangente do que estritamente nós tentarmos focar naquele conceito de segurança pública que nós temos, nas limitações da doutrina, seja qualquer que seja a doutrina policial ou a doutrina jurídica, por exemplo. Tá, mas antes de ouvir o doutor... Dizer que eu concordo com ela em parte, só não concordo com a conclusão, muito embora o que o doutor Alessandro tenha dito é verdade. Existe um vácuo mesmo legislativo e é por isso que essa operação é ilegal. Quando a fala do doutor Alessandro, se for revisto após o programa na internet, vocês vão perceber. Ela confirma o que eu estou dizendo. Esse tipo de operação é ilegal. Não existe amparo legal para isso. Então, enfim, tá? O que eu acho que é a questão central aqui que nós devemos colocar é do que nós realmente estamos tratando, né? O emprego das forças de segurança pública
reprimindo atividades ilícitas como o tráfico de drogas, como o roubo de carga, o roubo de veículos, no escopo da segurança pública? No meu entendimento, não. No meu entendimento, isso é uma análise míope, uma perspectiva enviesada, é o viés de paradigma, né? Viés de pensamento dominante. O que nós temos, no meu entendimento, é uma manifestação de violência armada, organizada, não estatal, endêmica e hiperdifusa, num contexto de insurgência criminal, numa mega cidade litorânea no sul global. O que nós temos, no meu entendimento, é uma manifestação de violência armada, organizada, não estatal, endêmica e hiperdifusa, num contexto de insurgência criminal, numa mega cidade litorânea no sul global. Isso pode parecer uma mera questão de semântica ou um exercício estéril de tautologia, mas muda completamente a perspectiva. Quando nós falamos isso, nós saímos do escopo da segurança pública, tá? E entramos sob uma perspectiva de conflito armado. Mas um conflito armado que não corresponde à perspectiva tradicional de beligerância entre Estados, e sim um conflito típico do século XXI, para o qual os nossos paradigmas, as nossas ferramentas conceituais não trazem resposta adequada.